Então agora, fora da aula, vou compartilhar meu slide que já está no portal, né, já informei a vocês, e para a gente dar continuidade, amanhã a gente encerra o assunto de bioenergética, né, mas hoje a gente vai falar sobre uma parte da respiração celular que é chamada de fermentação, tá. Quando você ouve falar em fermentação, você lembra de quê? Fermentação. Esse nome aí, ele te lembra o quê? Bolo? Bolo. O João lembra de bolo. Mais o quê? Pão. Uhum. Eu quero saber na sala, quem é que já fez pão? Cerveja também, João, isso aí. Tem a ver com isso, com bebida alcoólica. Quem na sala já fez pão? João já. Só João? E o restante da galera? Nunca fez pão, Gustavo? Que isso? Bárbara, pão caseiro, nunca ajudou a avó não, ó, ali ficar porque você tem que ter força também para dar uma sovada na massa, né, tem que estar ali com força ali fazendo o negócio. A Bárbara falou que já fez com a avó, o Juan falou que já. Pois é. Ô Bárbara, me explica um pouquinho assim, Bárbara e João que já fizeram, né, pão, por que que o pão cresce? Por que que o pão cresce? Porque o pão é uma massa. Pode desligar a câmera porque a apresentação que é mais fácil. Fica à vontade. Bem, o fermento são como se fossem pequenas bactériazinhas que vão peidar dentro do pão e fazer ele crescer. Ai, que horror! É o jeito mais fácil de explicar Eu isso. eu Eles ainda ficam ali tenho que soltando os ouvir isso gasezinhos. 7 horas da manhã, bactéria peida, misericórdia. Então tá bom. Alguém tem mais uma outra explicação? Alguém poderia compartilhar? Pode ser no chat, pode ser falando aí, mas fala gente, fala o que que vocês sabem disso, para eu ver até que ponto vocês conhecem, esse assunto. Lembra que tem tudo a ver com a ciência, os nossos alimentos têm tudo a ver com a ciência, desde lá da produção deles, do plantio, até a industrialização de muitos alimentos, e como é o caso aí do pão, né, que existe desde, né, dos primórdios, assim, nas histórias, né, no Egito, enfim. A história do pão, ela é centenária, milenar, na verdade, né, ela é milenar. Ninguém Vocês acham que o que faz o pão crescer, esse pão que você vai na padaria comprar todo dia, é peido de bactéria, gente? Beleza, a Bárbara falou que é fermento. E o que que é o fermento? Vocês já estudaram isso no 7º ano. Ninguém sabe o que é fermento? Beleza. Então o Nicolas já começou a falar aí, ó. Isso aí, ó, a Bárbara falou que é um fungo, tá certo, é uma levedura. O Nicolas falou que ele cresce por causa da liberação do gás carbônico, tá certíssimo, Nicolas. Ele libera 2 coisas, né. Quando o fungo, que é a levedura, tá, consumindo açúcar, tem que ter um açúcar ali, né. Aonde é esse açúcar? Do amido, né. Aí ele produz álcool e gás carbônico, e o que faz crescer é o gás carbônico, exatamente isso, já caiu uma questão no Enem, tá, Nicolas? O que faz a massa do pão crescer é o gás carbônico, não é o álcool. Tá bom? Porque esse é um processo chamado fermentação alcoólica. Isso, aí o João também completou aqui dizendo que tem o químico e o biológico. João, o biológico é esse que a Bárbara tá usando com a avó dela para poder fazer o pão, que é aquele que você pode comprar fresco na padaria, que vem em tablete, né, e aí você dissolve, joga na massa, e tem que esperar um tempão para a massa crescer, né. E, tem esse que é o que a gente chama, porque comercialmente, né,
pó Royal, é o fermento químico, né. Ele eu uso para bolo, para fazer bolo, por exemplo, e é muito rápido, né. Praticamente hoje eu amo fazer bolo, faço bolo de fubá, faço bolo de, laranja, bolo de banana, então eu uso o fermento químico, esse branquinho. Esse fermento, ele não tem ser vivo dentro dele, ele é só o, bicarbonato de sódio, né, e outros ingredientes que faz com que a massa cresça, né, produza gás carbônico. E esse fermento a gente tem que bater, botar ele na massa e logo botar o bolo no forno. Não tem como esperar muito não, tá bom? Então assim, aí, né, nesse assunto todo que a gente iniciou, tem tudo a ver com esse assunto da aula de hoje, que chama fermentação. Por que que o bolo cresce? Por causa de uma fermentação, mas é de um processo químico, tá? É um processo químico. Aqui, tá, é um processo biológico que a gente vai estudar, tá bom? Aí você vai ver que vai ter a participação também de seres vivos e uma outra situação, mas que acontece dentro do nosso corpo, então por isso que é biológico também, tá bom? Então, graças às leveduras, que são fungos, a gente come pão, a gente come pizza. Então assim, ó, palmas para as leveduras, gente, porque imagina a sua vida sem pizza, a massa ia ficar o quê? Dura, né. O pãozinho, gente, pensa lá no se você come um sanduíche, tem pão, né. Graças a elas, então que existe o pãozinho, existe a pizza, né. Pode botar no bolo também, pode, tá lindo. Mas que bom que existem as leveduras, né, então palmas para elas, né. Maravilha isso, maravilha. Alguém sabe mais algum processo que faz a fermentação sem ser pão? Ó, falaram aí da cerveja. Sim, da cerveja. Então, quando você bota cereais maltados, o fungo, ele o Saccharomyces cerevisiae, que é o nome da espécie dele, ele vai consumir o açúcar desses cereais maltados e produzir o que vai produzir a cerveja, né. E quando eu dou a glicose da cana de açúcar, ele vai produzir o quê? Pinga, isso aí, a famosa cachaça brasileira, né. Isso aí, muito bem. E quando eu dou batata, alguém sabe? Bom dia, Lila. Vodka. Gente, ô João, você tá sabendo demais dessas coisas, hein. Isso aí. A batata, ela, o fungo quando ele consome o amido da batata, vai produzir a vodka, né. E o arroz? Não vale pesquisar no Google, hein. Saquei, isso aí. Gente, ô João, por que que você tá sabendo disso? Olha lá, hein, garoto. Olha lá, Não, hein. os de cima eu sabia mesmo. O saque eu já liguei com a cultura chinesa, cultura oriental que usa muito arroz para tudo. Muito arroz, né. Pois Aí é, eu imagina lembrei do só, com o saquê. preço o preço que o arroz tá, né. Não, o saquê agora vai virar mais caro que o champanhe, a gente tem que Puta, aceitar. tipo isso. Pois é. Então, amores, e se eu dou a uva? Ah, essa é fácil, né. O vinho, isso aí. Olha que o João tá mais rápido que vocês, hein. Aí, Nicolas, tá certo, Gustavo. O vinho, né. Então, a gente vai falar disso, de processos em que vão fabricar, o pão, que vão fabricar vinho, cerveja, vodka, né. E, o que que a biologia tem a ver com isso, né. E é um processo da respiração celular que é chamado de fermentação, tá bom. É exatamente isso que tá aí. Aí, a gente já estudou, né, dentro da respiração celular, a gente estudou a fase aeróbica, que é aquela que tem a glicólise, que é anaeróbica, mas que depois da glicose vem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória tem presença do gás oxigênio, né?
Então são fases que a gente chama de aeróbica. A glicólise é anaeróbica. Então a glicólise precisa de acontecer para que os outros 2 aconteçam, tudo bem? Aí, então como tem a fase aeróbica e anaeróbica, a gente vai estudar agora a anaeróbica. Então dentro a parte anaeróbica a gente chama de fermentação. Então a gente tem 2 tipos de fermentação, a alcoólica e a láctica, tá? E aí, então vamos entender a fermentação alcoólica. Qual lugar que ela acontece? A gente vem sempre falando assim, cuidado com os locais. Por quê? As provas costumam cobrar isso, o local, tá? Ele sempre pede, vira e mexe está pedindo isso. Então, pensa, se é dentro da mitocôndria, não tem a, tem a presença do gás oxigênio. Se é fora da mitocôndria, é anaeróbico. Então, a fermentação alcoólica vai acontecer aonde? No citoplasma, olha lá, no citossol ou hialoplasma, que é o nome do citoplasma, tá? Então, ele é anaeróbico, não tem a presença do gás oxigênio, ocorre a liberação do CO2, você vai ver no processo, né? E é um processo que ele degrada, né, de forma incompleta a glicose, tá? E quem que faz isso? Fungos e bactérias, beleza? E produz no final 2 ATPs, tá? Que é aquela moeda energética. Por que que a fermentação alcoólica é importante? A gente começou a aula falando disso, ó. Produção de pães, de bolos, de bebidas alcoólicas, tá? Fala, Samuel, qual que é a sua dúvida? É, na verdade, libera o gás carbônico. É, mas libera o gás carbônico. Você vai ver depois. É, sim, é anaeróbico. É anaeróbico, sim. Ó, aí, vamos ver isso aqui. Essa aqui eu já falei dela, que é a glicólise. A glicólise, ela é um processo de fermentação. Então a gente viu que pega a glicose, usa-se 2 ATPs para fazer a quebra, né, e no final eu tenho 2 molequinhas de ácido pirúvico, né, são produzido 4 ATPs, mais 4 aqui e 2 que foi utilizado, de saldo eu tenho 2, né, eu tenho 2 ATPs, tá. E aqui o quê? 2 NADs, né, e 2 fosfatos. Então esse é o produto da glicólise. Aí a gente já estudou essa parte. Aí, aqui é um resumo. Então aquilo tudo que está lá atrás, tá colocado aqui, ó, glicose até produzir o quê? 2, né, 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, ok? Aí você vai entender, o Samuel, por causa do CO2. Aí, a glicose, então foi quebrada, liberou, hidrogênio e elétrons, né. Então aqui, ó, NAD, ó, ele nessa quebra para produzir o ácido pirúvico, produziu 2 NADs, né, lembra que são 2 molequinhas, né, então são 2 NADs H e 2 ATPs. Então aqui é o saldo dela, 2 ATPs. E aqui 2 NADs. Se 2 NADs, cada NAD carrega 2 elétrons e 2 hidrogênios, então no final eu tenho o quê? 4 elétrons e 4 hidrogênios, ok? Guarda isso aí para a quebra da glicose, para virar o ácido pirúvico ou piruvato, foram liberados 4 elétrons e 4 hidrogênios. O que, que é isso? Energia. E 2 ATPs, né? Energia. Então esquece o ATP por enquanto, deixa ele de lado.
e foca nessa energia que foi produzida aqui. Aí, daqui até aqui é o processo de fermentação alcoólica. Tudo bem? É o processo de fermentação alcoólica. Para o ácido pirúvico, se teve a presença do gás oxigênio, ele ele segue e vai para o ciclo de Krebs, tá. Se não tem a presença do gás oxigênio, ele segue e vira o etanal, né, que esse etanal, ao receber esses elétrons aqui, hidrogênio, libera CO2 e vira o etanol, que é essa fórmula aqui, C2H5OH ou C2H6O, né, porque esse H aqui pode se juntar com esse. E essa aqui é a fórmula do etanol. Como que o ácido pirúvico vira etanol? A ação de micro-organismos que vão fazer a fermentação, ok? Eles vão, eh, e e e é utilizado esses elétrons aqui. Esses elétrons são colocados novamente aqui para virar o etanol. Então o ácido pirúvico vira etanol, liberando CO2 e incorporando os elétrons e os hidrogênios que foram produzidos aqui no início, né, no processo da glicólise. Por isso que eu comecei falando da glicólise, tá bom? Entendeu, Samuel? Então, em nenhum momento a gente falou de gás oxigênio aqui, por isso que é anaeróbico, né? E libera esse O2 aqui. É porque esse CO2, né, ele vem do oxigênio, que é da glicose, né? É a fórmula da glicose, da glicose. Tudo bem? Entendido, Samuel? O que é um processo anaeróbico? Então tá bom. Vou seguir aqui. Aí, essa aqui é fermentação alcoólica, para produzir, cerveja, vinho, a vodka, né. Tem micro-organismos participando, vê lá no início, falei isso, ó, fungos ou bactérias participando desse processo. Logo, tem a presença desses seres vivos aqui. Aí, beleza, o álcool é comercializado, o próprio etanol, né, gente. O etanol, ele acaba sendo um combustível, um biocombustível, né, porque ele libera a queima dele, libera menos resíduos para a atmosfera, logo há menos impacto do que, por exemplo, a produção de diesel, tá. Então lembra disso, que muitos veículos são movidos a combustível álcool. A próprio álcool em gel, né, gente, agora, esse período da pandemia, imagina a quantidade de produção de indústrias produzindo álcool, né, para mandar para hospitais, para mandar para o comércio, para a gente utilizar o álcool em gel, né. Nunca na minha mesa ia ter um álcool em gel, tá aqui, eu botei aqui do lado, né, para eu mesmo dentro de casa, que qualquer coisa, né, que eu traga da rua tem que ficar higienizando. Enfim, a produção aumentou, né. Então imagina quanto que as bactérias aí, ó, as leveduras não estão, trabalhando, bactérias e as leveduras estão trabalhando para poder produzir álcool, né. E aí então beleza, você viu a produção do álcool, etanol, esse que a gente utiliza, né, aí você tem as diferentes, né, você tem o 70%, tem o hidratado, você tem as categorias de álcool. Esse aqui, então, é esse etanol que é produzido no vinho, é produzido na cachaça, na cerveja, ok? Aí se liga, se entrar, o Samuel, se entrar gás oxigênio, quem que aproveita a situação? Os micro-organismos, outros. Aí esse processo faz com que azede, né, e vira o quê? Ácido acético.
Então vamos pensar no vinho. O vinho, geralmente quem já foi no supermercado, aonde que o vinho a seção dos vinhos? Me dá características da seção dos vinhos. É uma seção, assim, que tem muitas luzes, é é uma seção aberta, bem ventilada, como é que é? Quem já viu, já passou no supermercado nessa seção dos vinhos. Depende do micro-organismo. Esses que fazem estragar, precisam de gás oxigênio, são aeróbicos. Esse que produz aqui a cerveja, o álcool do etanol, é anaeróbico, tá, ele não vai produzir, tanto que o sistema é fechado, não sei se você já viu. Já foi em cachaçaria? O sistema é fechado, se abrir estraga. Tá, Samuel? Aí, olha aqui, ninguém assim, estão me ouvindo, gente? Eu perguntei as características aqui e ninguém me responde? É porque eu não tô chamando sua atenção não, Samuel. É que eu tô pedindo para que outras pessoas participem, porque só vocês que estão participando aqui. Cadê a Ana Carolina? Não tô vendo mais gente participando hoje. Tem muita luz, Murilo, no que você vai? Eu já vi também alguns, mas tem uns que tem um corredor inteiro, né, e que é uma seção escondida. É uma seção que inclusive não tem luz na parte de cima, ela tem, assim, uma luz bem clarinha. Por quê? Porque precisa ser um lugar mais escuro. Vocês já foram em lugares em que são comercializados vinhos, adegas, né, em que são lugares escuros? São lugares que têm a luz controlada. Por quê? Não pode ter essa oxidação. Então, geralmente as garrafas são escuras, né, pelo menos dos vinhos Galiotto. Aí isso aí não é vinho, né, Samuel? Não é bem considerado assim. Pois é. Então, assim, quem já visitou fala, assim, que muitos lugares aí, o sul do país isso, você já foi então ao Chile, né, João? Isso, a adega é totalmente escura, isso aí. Que aí o maître, né, ele vai lá e pega, né, o vinho, ele já sabe aonde tá e tal. Enfim, então você sabe que tem que ser um lugar mais escuro, então não pode ter a luz, porque a luz ela pode oxidar, ela pode estragar o vinho. E a outra, gente, a rolha, né, a rolha é feita de cortiça, ou muitas rolhas aí são feitas de plástico hoje, ela serve para isolar, tanto que o vinho não pode ficar assim, tem que ficar deitado, para quê? Para ter contato com essa rolha, para fazer a correta vedação, né, então não pode entrar gás oxigênio ali, porque senão o vinagre, o vinho vira vinagre, né. É de interesse também? É, porque afinal de contas a gente comercializa vinagre também, não é? Na eh eh, a nossa economia, né, vende muito vinagre, vinagre de maçã, vinagre de álcool, né, tem vários vinagre de banana. Alguém já viu o pessoal da roça fazendo vinagre de banana? Que o avô tem muita gente aqui, ó, que tem propriedade, né, que o vô mora na roça. Quem já viu o avô, a avó fazendo vinagre de banana? Você deixa mesmo a banana estragar na penca, assim, ó, e vai colhendo aquilo que vai pingando dela, depois você tem todo um processo. Nunca viram, não? É porque tem muita gente que pai é produtor de café, aí mora, né, na roça, tem propriedade, e que é bem comum aqui no interior do estado acontecer, enfim, são práticas interior, né, que vive da propriedade rural. Nunca viram não, né? Não tem como, é um vinagre muito bom, inclusive você sabe que eles produzem até o álcool dali, na verdade, assim, é um teor alcoólico muito grande, né, mas acaba sendo mais ácido, mais, vinagre do que tudo. E eles usam inclusive para poder limpar machucado.
Então, assim, na roça, às vezes, a pessoa não tinha acesso ao álcool, né, tinha que ir lá na cidade comprar esse álcool que a gente conhece. E eles usam muito esse vinagre para limpar, às vezes, um corte no braço, né, que foi cortar um café, alguma coisa, colher um café, cortar uma cana, e aí machuca, eles vão lá e passam esse vinagre, né, porque e ele é ácido, né, e tendo um pH ácido, eles, impedem que as bactérias venham. Então é interessante isso, né. Então quem vai produzir o álcool é bactéria, né, quem vai produzir o vinagre também, e muitas são mortas devido a esse ácido. É irônico, eu acho. Então esse aqui, ó, entrou no álcool etílico, ar, né, gás oxigênio, lembra que, assim, é o ar. Ah, o ar tem gás oxigênio? Tem. Mas qual que é o ar é uma mistura de gases, mas o que faz realmente com que, haja a presença de micro-organismos, a presença do gás oxigênio, né. Então o gás oxigênio entrou, entram micro-organismos que estão presentes no ar e faz azedar, né, faz virar ácido acético e água, né, produz água também, tá. E aí vira vinagre, tá bom? É de interesse fazer as 2 coisas. Aí a gente tudo bem na fermentação alcoólica? O pão é a mesma coisa, né, eu boto a levedura, que pode vir em saquinho do supermercado ou pode ser em tablete, boto na massa. O que que a levedura vai comer na massa? Amido. Tem gente que bota até açúcar, né, pra acelerar o processo, pra ela consumir. Nisso que a levedura, que é um fungo, tá consumindo o açúcar da massa, ela vai produzindo o quê? Gás carbônico. Não é peido não, tá, João? É uma reação química que acontece nela. Eh, Sendo assim, ela produz gás carbônico e álcool, né. "Ah, professora, eu como pão e tem álcool no pão?" Na verdade, não. Por quê? Porque o álcool já evaporou, né. Quem já fez pão aí não precisou de fazer o pão e ele ficar descansando. O que que é o pão descansando? É exatamente esperar o período em que o fungo está fermentando, e aí faz com que a massa cresça, né. É comum eles pegarem uma bolinha daquela massa, enrolar e botar num copo com água. A bolinha vai para o fundo. Quem já fez isso? Quando a massa estiver pronta, o que que vai acontecer com a bolinha? Ela sobe. E isso é momento de quê? Botar a massa para assar, o pão para assar. Aí você abre a massa, faz um formatozinho que você quer, ou bolinha, né, tipo pão ali, brioche, né, ou você abre a massa, recheia, né, faz um monte de coisa e bota para assar, né. Ali você vai ter o seu pão, depois de um certo tempo, ele assado. E aqueles buraquinhos que ficam no pão, era o lugar que ficava o gás carbônico, né. Você não pega a massa, não corta ela, não fica um monte de buraquinho dentro? O que é aqueles buraquinhos? É o lugar que o gás carbônico estava, tudo bem? Se você vai numa padaria cedo, assim, né, quem mora perto de padaria, sente cheiro de álcool. Lá dentro, às vezes, tem cheiro de álcool. Por quê? Porque é um volume grande de pão. E aí a massa, nessa fermentação libera álcool. Então se eu tenho um volume grande de massa de produção, eu tenho muita produção de álcool, né. Por que que os padeiros não ficam, não sei se eles ficam sonsos não, assim, zonzos com o álcool, de ficar inalando aquilo, sei lá. Nunca perguntei para um padeiro, não, vou perguntar. Professora, o vinho em si precisa respirar um pouco antes de beber. É por causa da oxidação. Que aí ele perde a acidez dele. Então se você logo abre, assim que você vai beber, ele fica mais ácido. Tem gente que usa até decanter, né, que é uma outra redoma que você despeja o vinho ali e deixa ele "respirar", entre aspas, né. Por isso, é para eliminar um pouco da acidez dele. Aí vocês são você deve ter visto isso lá no Chile, né, quando você visitou. Tem a ver sim, Samuel. Inclusive, assim, eu envelheço o vinho, é porque o processo de fermentação, ele é contínuo ali, né, então quanto mais tempo ele tiver, melhor, mais
apurada, é porque você tem apurações, né. Então assim, você demora "X" tempo para poder fazer um vinho. E aí, para acontecer a fermentação completa, né. Mas essa fermentação ela depende, porque sempre vão ter micro-organismos ali que vão ficar fazendo aquele processo anaerobicamente. Lembra que assim, até gastar o açúcar todo ali da uva, então você demora tempo. Então você tem vinho de anos aí, né, anos e anos. Tem gente que enterra vinho, né. Tinha um colega meu que enterrava garrafa de vinho e tal. Então assim, você tem adegas que são vários. Meu sonho é envelhecer igual vinho, né, que cada vez fica melhor, né, João? Então, tem a ver com isso, mas só não pode ter contato com gás oxigênio. Se tiver contato com gás oxigênio, lembra lá, ó, se o O2 entrar, vinagre vai virar. Beleza? Aí vamos para outra fermentação, que é a láctica. Fermentação láctica, você lembra de quê? Olha essa palavra. O Samuel é metido mesmo, né, ele já manda uma enzima ali, lactase. Ah, iogurte, isso aí. Tem a ver com tudo isso. Tem a ver com leite, né, lactose. Trufas de cacau show, misericórdia. É, porque aí o chocolate aí eu não sei, né, tem? Tem de iogurte? Deve ter. Tem umas que são de iogurte, né, trufas de iogurte. É porque assim, o normal tá, sim, porque elas têm, licor, né, isso aí. É um processo o licor é uma fermentação. É um processo de fermentação. Por quê? Porque tem álcool, né. Isso aí, show de bola, lindo. Aí, ó, fermentação láctica, então você já vai lembrar do quê? De leite, né, mas cuidado, não é só não, tá. Essa fermentação láctica, ela pode acontecer inclusive nos nossos músculos, mas aí daqui a pouco eu vou falar, tá. Então a princípio, ó, é realizada por bactérias, por fungos, né, e também por fibras musculares, beleza? Não tem a presença do O2, lembrando que a gente está falando de fermentação, fermentação não tem a presença do O2, e aqui, ó, não tem a presença do CO2 também não, não é liberado CO2, beleza? É um produto final da quebra da glicose, que produz o quê? Ácido láctico, beleza? Quem que produz esse ácido láctico? Bactérias e fungos, e também os nossos músculos podem produzir. Qual a importância disso? Comercialmente falando, né, produção de queijos e vinhos. Então vamos entender como é que funciona. Aqui, a gente tem de novo, aquele processo da quebra da glicose em ácido pirúvico ou piruvato. Isso aí é a mesma coisa dos anteriores, né, é um processo chamado glicólise. Aí, aqui, o que que vai acontecer? Vai haver a presença de fungos ou bactérias que vão empregar esses hidrogênios e os elétrons, porque aqui foi liberado, lembra, ó? Foi liberado o NAD, 2 NADs, né? NADH2. Então, 4 hidrogênios e 4 elétrons. É devolvido aqui e o ácido úrico, desculpa, o ácido pirúvico vira ácido láctico, com a presença das bactérias e dos fungos, tá? Então, basicamente isso. Sem gás carbônico, não elimina gás carbônico. Aqui, a gente tem um outro processo. Aí aqui, o que que acontece? Queijo é uma coisa e vinho é outra. O processo que faz o queijo, porque é a fermentação láctica. Tem a presença, João, de bactérias e fungos. Como é que faz queijo? Quem aí já fez? Gente, não tem ninguém da roça, não é possível. Ninguém que vai para a roça com o pai e chega lá e tira leite e vê fazendo queijo, vê fazendo iogurte, não. Ou essa turma tá dormindo, ou não tem ninguém mesmo.
Ninguém, gente. Tem 4 alunos participando da aula aí, mas ninguém fala comigo. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ó, o Nicolas falou que já viu fazer iogurte na Fazenda Campo. Fazenda Campo, né? O Juan nunca viu. A Marie falou que a avó. Ah, agora começou a aparecer, começou a acordar, gente, né? Tomaram café já, gente? Vambora. A avó da Marie faz. O Guilherme falou nunca. Você já tirou leite, Arthur? Mas nunca fez o queijo. É, na roça, né? Na roça é comum, né? Quem tem, assim, um tio, né, uma tia que tem propriedade, faz a ordenha. Hoje, muitas das propriedades têm aquela ordenha é, mecânica, né? Que você coloca uns tubos assim nas tetas da vaca e ali é extraída, né? Por pressão ali, extraído o leite. Mas quem não tem isso e tem propriedade ou tem propriedade pequena, pouquinha vaca, é na ordenha mesmo, né? É esquisito mesmo. É. Antes eu gostava de participar, assim, hoje eu já me incomoda bastante. Assim, porque é uma invasão, né, muito grande, assim, ficar puxando os mamar das vacas, tadinha. Eu fico incomodada. Sem contar o processo, né, que é para ela produzir leite, os mamíferos, para produzir leite, o que que eles precisam? Filhos, isso aí. E aí, da onde vêm os filhos das vacas? De um estupro. "Ah, professor, como é que funciona isso aí?". É uma inseminação. Não é o boizinho que vai lá e fica namorando a vaca. Pegou o sêmen dele com a mão, com o braço, assim, e coloca dentro da vagina da vaca e solta lá dentro o sêmen. Então, quer dizer, o homem bota o braço dele todinho na vagina da vaca e solta lá para quê? Para ela ficar grávida, para ela gestar. Nisso que ela gesta, nasce o bebê, ela tem leite. E aí o homem ordenha o leite dela enquanto ela está produzindo para o filhote. É quase que como se fosse um roubo do leite, né? É um processo assim, sei lá, não muito ético. Isso aí. É um roubo do leite do filhote, né? Pois é, amores. Aí, então, esse aqui é o processo. Aí eu vou para o próximo, que é esse aqui. Aqui, como que acontece a fermentação láctica nos nossos músculos? Quem é a galera da maromba aí? Galera da maromba, da malhação, que pega pesado na academia, que vai lá, malha perna, malha braço, malha panturrilha. Quem é? Me fala aí, quem da turma faz isso? Toda turma tem um marombeiro. Aqui eu tenho 2 turmas. Nossa, Bárbara, você é daquelas, assim, que vai pra academia todo dia e é viciada em academia e adora fazer as não, quando falo maromba, não a galera musculosa, assim, não. Mas vai direto, faz aqueles aparelhos todos. Não, 3 vezes na semana é saudável, né. Carol também malha. João já foi desses, aí cansou. "Já cansei de ficar malhando desse jeito, chega". Pois é. Então vamos lá, ó, vou pegar Carol e Bárbara, né. Carol, eh, a Bárbara falou que vai 3 vezes na semana, você vai quantas vezes? Ou vai um dia sim, e o outro não, não liga muito? Vocês meninas que vão a Carol também vai 3 vezes. Vocês que vão assim, né, tem uma periodicidade. Vocês fazem as séries que o professor passa, né, lembrando que é importante, eh,
fazer exercícios físicos principalmente desse tipo, com acompanhamento de um profissional, porque você pode lesionar, e isso é perigoso, tá bom? Então sempre, tem dúvida do exercício que está fazendo, é importante perguntar para o profissional, porque você está mexendo com ossos, você está mexendo com músculos, até você ter uma certa distensão, isso dá um prejuízo, né, futuro, inclusive. Eu conheço muitas pessoas que malharam muito pesado, sem o apoio de um profissional, e hoje elas não podem nem botar o dedo numa academia, de tão, assim, tão lesionadas que elas foram, ok? Então, assim, nesse sentido, vocês quando malharam, né, sei lá, o professor manda fazer, sei lá, aquela leg press, e mandaram fazer, assim, sei lá, 15 repetições, né, quando chegou ali, sei lá, na 12ª começou a queimar. Vocês já sentiram isso? Você sentiu a musculatura queimando? Já? Pois é. O que é isso? Ácido lático. Por que queima? A gente viu no processo de respiração celular que a gente precisa de energia. Desculpa, a gente precisa de energia para poder fazer as atividades, né? E aí você tá lá, 1, 2, 10, tá gastando o quê? ATP. Chega uma hora que não tem mais ATP. Aí o teu músculo vai começar a produzir ácido lático. Por isso que queima, porque o ácido lático, ele é um processo da fermentação alcoólica. Então aqui, ó, para continuar gerando ATP, as células musculares realizam em condições anaeróbicas a fermentação láctica. Por quê? Porque você já consumiu. Existem cheio de mitocôndrias nas células musculares. Tem motivo para elas estarem lá, porque elas vão produzir ATP, né? ATP você pode produzir tanto na respiração aeróbica quanto na anaeróbica. Quando é na mitocôndria, é o quê? Aeróbica. Logo, ela está produzindo ATP ali, mas vai chegar uma hora que você está se esforçando tanto, você está lá no 13 e está queimando, 14, e o professor só mais 10, né? Porque o professor de educação física ia fazer, só mais 10. Aí você está lá e está queimando. Ali naquele processo, já não está sendo mais aeróbico, está sendo o quê? Anaeróbico, com um processo chamado de fermentação lática. Por isso que queima. Queimou, você já sabe, produziu ácido lático, tá bom? É porque você está consumindo energia pra caramba e o teu músculo está tentando produzir ATP por meio da fermentação lática, tá? Então, ó, o excesso de ácido lático nos tecidos musculares causa vários problemas, como fadiga muscular e cãibra. Então, nesse processo, se você continuar 15, 19, 20, você já vai entrar em fadiga muscular. Já aconteceu, meninas, de vocês saírem tremendo do exercício? Por quê? Porque foi excesso de ácido lático, fadigou, né? Então, por isso que tem que ter esse controle, esse cuidado. É bom, porque vai queimar caloria pra caramba. Carolina já desmaiou, olha que coisa, né? Brincadeira. Já tremeu. Pois é. E às vezes pode dar cãibra, né? Então, assim, todos esses exercícios, galera, tem que ser bem com equilíbrio, bem com zelo, tá bom? Tá vendo como é que a gente produz ácido lático também no nosso organismo? Não é só aqui fungos ou bactérias, beleza? Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Amor?